Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Oi, gente, tudo bom? Eu queria hoje estar falando com vocês. Aconteceu uma situação comigo há uns 2 dias atrás, né? E essa situação que aconteceu comigo, ela me fez, na verdade, como é que eu te falo? Reviver uma situação que não foi muito boa, que aconteceu comigo na época, mas que confirma um pouco daquilo que eu acredito sobre as questões que eu sempre digo para os meus amigos, né, para vocês, sobre lei do retorno, sobre essa questão que eu sempre falo, né, que o mundo é redondinho, gira e volta no mesmo lugar. Então, que é por isso que a gente tem que pensar sobre as nossas atitudes, sobre o que as coisas que a gente faz na vida da gente, né, sobre essa questão da gente fazer o bem para receber o bem, né? Porque a gente vai colher aquilo que a gente planta, tá bom? Então o que acontece? Muitos clientes meus, muitos amigos meus sabem, né? Que eu me formei cabeleireiro em São Paulo, e aí quando eu voltei, né, para Mococa, a minha intenção não era, que eu voltei aqui para minha cidade, a minha intenção não era eu estar abrindo um salão. Eu queria estar conseguindo um emprego, né, como auxiliar, né, trabalhando em algum lugar. E posteriormente, né, com o tempo, eu de repente abrir clientela, o pessoal já conhecia meu trabalho, eu abri um local para mim, né? E aconteceu que na época eu lembro que não tinha tantos salões na cidade, mas mesmo assim eu fui em 30 salões na cidade, isso faz 23 anos atrás, tá? Eu fui em uns 30 salões na cidade e nenhum dos salões me deram oportunidades. Teve até uns 2 salões muito conhecidos aí que falou que estava precisando, mas quando eu mostrei, né, meu certificado de São Paulo, aí eles falaram, espera um pouquinho, foram fazer alguma coisa, quando voltaram falou que não estava precisando, que aí tinham esquecido que já tinham chamado uma pessoa, enfim, essas desculpas assim. E aí eu lembro que na época eu fiquei 2 semanas dentro da minha casa, pensando, né, o que eu ia fazer, né, porque os meus pais assim já eram separados na época e a minha mãe vendia cosmético de porta em porta, tinha um irmão meu que trabalhava, e a minha irmã ainda não tinha emprego fixo. Então assim, eu precisava ajudar em casa, né, precisava ajudar os trabalhos ali, né, na manutenção da casa, né, pagar as contas e tudo mais. Aí eu lembro que um dia, né, apareceu uma conhecida da minha mãe, então e no caso eu precisava ajudar, né, nas contas de casa, né, e tudo mais. Aí eu lembro que passado 2 semanas que eu estava procurando, né, um local, apareceu uma conhecida da minha mãe e ela falando para minha mãe que ela estava querendo abrir um salão junto com uma sócia dela, né, a sócia era manicure, e se ela não conhecia um cabeleireiro para trabalhar, né, para ela. E aí eu lembro que a minha mãe falou, olha, meu filho chegou de São Paulo, ele está tentando arrumar um local para trabalhar, e ele está parado já faz umas 2 semanas, né? E ela falou, ele está aí, minha mãe falou, não, ele está, e a minha mãe me chamou. Fui conversar com essa mulher, né, com essa conhecida da minha mãe, essa colega dela aí, e essa colega da minha mãe falou assim, olha, eu estou entrando em sociedade com uma colega minha, com uma conhecida minha, só que ela já tem os clientes dela de unha, barulhento aqui hoje, gente. Ela já tem os clientes dela de unha, né, porque ela é manicure, eu vou mexer com a área de estética, mas eu não tenho cliente ainda, né, e ela falou, e você também vai começar, então você também tem cliente, então eu e você a gente vai começar do zero, né, e só a minha sócia que tem a cliente ainda. Gente, eu vou virar um pouquinho assim porque tá dando um reflexo da janela ali. Pois aí eu lembro que quando aconteceu isso, eu falei para ela assim, não, tudo bem, a gente vai crescer junto, né, eu vou fazer o que eu puder pra gente conquistar bastante cliente, tudo, a gente vai crescer junto, né, e aí vai ser melhor para todo mundo. Então eu lembro que quando eu entrei nesse salão dessa conhecida da minha mãe, eu entrei realmente de peito aberto, sabe? Eu falei, não, quero fazer meu melhor, quero mostrar meu nome, meu trabalho, fazer minha clientela, entendeu? E aí eu fui com uma mulher até uma cidade vizinha, fui com essa mulher até a cidade vizinha,
ajudei ela a comprar, né, os móveis, né, para montar área de cabelo, tudo tal, lavatório, cadeira, essas coisas. E começamos a trabalhar. E eu lembro que na primeira semana, eu entrava às 8 horas da manhã e ficava tipo até umas 8 horas da noite, tendo agenda ou não, eu ficava nesse horário no salão. E eu lembro que naquela primeira semana que eu comecei a trabalhar, já deu movimento de cabelo, sabe? Já deu movimento, as pessoas apareceram, levaram o marido, levaram os filhos, né, tal. Aí ela falou, nossa, que bom, né, nessa primeira semana já deu movimento, né. Na segunda semana o movimento dobrou, pessoas que tinham vindo, retornaram, trouxeram mais gente, sabe. Na terceira semana o movimento triplicou, então cada semana que passava o movimento aumentava. E o que acontece? Aí eu lembro que nessa terceira semana, essa moça que era esteticista, né, do salão, que era uma das sócias, ela disse para mim assim, nossa, Júnior, que bom, tá tendo bastante movimento, né, tal, bastante gente aparecendo. Eu falei para ela, nossa, graças a Deus, né, fico feliz porque eu estou fazendo o máximo que eu posso para, né, para trazer clientes para cá. Só que quando entrou na quarta semana, começaram a acontecer algumas coisas estranhas. A sócia dessa esteticista, que era manicure, ela começou a ter umas atitudes da seguinte maneira, ela estava atendendo uma cliente, às vezes a cliente dela estava folheando revista, e ela via um corte, ela falava, olha que corte bonito, a manicure pegava a revista e falava, Júnior, você sabe fazer esse corte? Eu falava, sei. Uma outra cliente às vezes estava mostrando assim, nossa, olha esse penteado, ela mostrava o penteado para mim na revista e falava assim, Júnior, você faz esse penteado? Eu falei, não faço. Ah, é bonito esse penteado, né? Eu falei, é. Aí ela começou a fazer isso comigo aquela semana inteira. Aí eu lembro que quando foi um dia, eu lembro que eu estava trabalhando, né, atendendo uma cliente, e essa manicure, ela virou para mim e falou assim, mostrou um outro penteado numa revista, falou, Júnior, você faz esse penteado? E era um penteado simples, sabe, aqueles que você faz tipo para dama de honra, né, que fica os cachos soltos, não é um penteado, não é difícil. Ela falou, você faz esse penteado? Eu falei, faço. Ela falou, mas fica desse jeito aqui, perto dos clientes. Eu virei para ela assim, fulano, eu não estou te entendendo. Quase que eu falo o nome da menina. Eu falei, fulano, eu não estou te entendendo. Falei, qual é o segredo? Você tendo a técnica, sabendo modelar o cabelo e sabendo prender, não tem segredo montar esse penteado, eu não estou te entendendo. Ela falou, nossa, desculpa. Eu falei, não é, eu não sei, parece que você está querendo me testar perto das pessoas, eu não estou entendendo isso. Aí ela não fez mais isso. Trabalhei o resto da semana, detalhe, já fazia 4 semanas que eu estava no salão, praticamente eu estava ali, já fazia um mês que eu estava ali naquele salão. E aí eu lembro que era uma sexta-feira, às 9h30 da noite, eu estava limpando o balcão do salão, organizando, e eu tinha acabado de fazer uma permanente afro numa cliente. Aí eu lembro que essa menina, essa sócia, né, que era manicure, ela falou assim para mim, seu Júnior, eu preciso falar com você. Eu falei para ela, fulana, vai falando que eu preciso organizar aqui, né, porque eu tenho que pegar o ônibus para ir embora para o bairro, porque o último horário agora é 10 horas, e se eu perder eu vou ter que ir para o bairro a pé, que na época eu não tinha carro, né, eu falei, eu tenho que ir embora a pé. Aí ela, não, vamos no lavatório. Eu falei, não, vai falando que eu estou arrumando aqui. Aí ela falou, olha, Júnior, sabe o que é? Ah, você é uma gracinha, a gente gosta muito de você aqui e tal. Só que, assim, eu acho que você não deveria vir para o salão amanhã. E eu falei para ela assim, nossa, mas por que isso, né? Aí ela pegou e falou assim, não, Júnior, sabe o que é? É que as minhas clientes me disseram que estão se sentindo constrangidas com a tua presença aqui dentro. Então, elas disseram para mim que enquanto você estiver aqui no salão, elas não vão voltar no salão para fazer unha, né? Ela falou, e eu não posso ficar sem minhas clientes, porque se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar essa estrutura aqui? E eu falei para ela, nossa, mas constrangida comigo por quê? Converso com as clientes na cadeira, elas sentam na minha cadeira, têm liberdade de falar comigo, nunca reclamaram do meu trabalho, nunca falaram nada de mim, ou ficaram chateados com alguma atitude minha, porque eu sempre respeitei todo mundo, nunca invadi a privacidade de ninguém, né, o espaço de ninguém. Falei para ela, eu não estou entendendo por que você está falando isso. E eu lembro que ela falou assim, Júnior, eu não sei, eu sei que elas me falaram isso, e eu não posso ficar sem clientes aqui, então
por isso que eu estou falando com você. Eu falei para ela, não, tudo bem, só que então eu venho amanhã e eu falo então com a sua sócia, que foi ela que me chamou, e eu resolvo isso com ela, e dependendo do que ela falar, a gente resolve isso amanhã. Ela falou, não, mas você não precisa nem vir, pode deixar que à noite eu já ligo para ela e já falo direto com ela. Aí eu fiquei muito chateado, né? Eu falei para ela, tá bom, então, ó, deixa eu ir. Então, peguei minha mochila e saí. E aí eu lembro que eu vim dentro do ônibus, né? Mas não cheguei em casa, não falei nada para minha mãe, até porque minha mãe também, coitada, ela já tinha os problemas dela, né? Eu falei, eu não vou encher a cabeça da minha mãe. E eu, né, a gente já passava uma situação, né, um pouquinho complicada na época. E aí o que acontece? Aí eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe, tomei banho e fui dormir. E no outro dia, eu acordei cedinho, era mais ou menos umas 6 horas. Eu lembro que eu acordei e fiquei olhando pro teto do quarto e pensando, meu Deus, eu vou ou não vou, né? Porque a menina falou que não era para eu ir, mas vai que eu não vou, e a outra pensa que eu abandonei, né? O salão, tudo. Aí por fim eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levar um monte de bolsa, essas bolsas pequenas de viagem. Falei, dependendo do que acontecer, eu pego meus materiais, coloco dentro da bolsa e venho embora, né, pra cá. Aí eu lembro que eu cheguei no salão, eu entrava às 8 horas, eu lembro que eu cheguei no salão 10 para as 8, já tinha uma senhora fazendo a unha, né, e tal. Aí eu lembro que eu cheguei e falei, bom dia. Aí essa cliente, oi Júnior, bom dia. Eu falei, bom dia, tudo bem? Eu percebi que a manicure, ela trabalhava bem próximo à porta, ela me olhou de canto de olho assim. A outra sócia me cumprimentou, oi Júnior, tudo bem? E nisso, né, eu comecei a mexer nas minhas coisas para começar a atender os clientes. Aí nisso essa senhora que estava fazendo a unha já falou assim, ô Júnior, você tem um horário para fazer uma escovinha no meu cabelo? Eu olhei lá, tinha um horário, encaixei ela. Aí eu tinha mais 3 horários livres só naquele sábado. Aí eu encaixei essa senhora, apareceu uma outra cliente querendo cortar o cabelo do filho dela, já encaixei essa cliente num outro horário, por fim a agenda ficou cheia. E aí eu olhei e falei, nossa, engraçado, né? As clientes não querem contato comigo, mas a agenda tá cheia, né? O pessoal procurando horário. Aí eu fui atendendo o pessoal das 8, 9, 10, 11 horas. Quando deu meio-dia, atendi a última cliente. Aí eu falei, eu vou comer minha marmita agora, que eu lembro que minha mãe fazia uma marmitinha para eu levar, porque não dava para eu vir almoçar em casa. Eu levei uma marmitinha, que eu lembro que até hoje que a marmita foi arroz com quiabo, que eu tinha levado naquele dia. E aí eu lembro que eu fui comer a marmita, né? E aí eu lembro que a minha mãe, aí eu lembro que a mulher, né, que era a sócia, ela falou, Júnior, você vai fazer o que agora? Eu falei, olha, eu vou comer a minha marmita, porque uma hora eu já tenho cliente. Ela falou, você não pega o dinheiro da semana que está com você, a tua agenda, e vem na minha sala? Eu falei, tudo bem. Quando eu entrei na sala dela, ela falou para mim assim, ai Júnior, ontem a fulana me ligou, eu pedia tanto a São José, a São Francisco de Assis e a Jesus para abençoar que eu fale as coisas, porque eu sou muito devoto de São Francisco de Assis, né? Ela falou, pedia a São Francisco e a Jesus que me iluminasse de forma que eu falasse as coisas para você, para não te magoar. Na hora que ela falou isso para mim, eu já falou, ó, pode parar. Eu falei, isso que está acontecendo aqui não tem nada a ver com o santo, com Deus, isso aqui é palhaçada do ser humano. Aí ela falou, nossa, você está nervoso? Eu falei para ela, não estou nervoso. Só que é o seguinte, falei para ela, quando você veio para cá, me chamou para cá, você falou que eu ia ganhar 20% do que eu fizesse, né, da minha área. Eu vim para cá, vocês não me dão material para trabalhar. Se a pessoa quer pintar o cabelo, eu compro a tinta do meu bolso e vocês ainda ganham 80% em cima da tinta que eu comprei, né? Só que eu tô, mesmo com tudo isso, eu aceitei vir aqui, por quê? Porque eu pensei assim, não, a gente vai crescer junto, daqui a um tempo eu faço uma clientela, a gente revê esse percentual. Eu vim aqui de coração aberto. E agora simplesmente eu não tô vendo motivo nenhum para vocês quererem me tirar daqui, igual a Alessandra, falei o nome da menina, não era para ter falado, porcaria, igual a sua sócia falou para mim ontem. Aí ela pegou e falou assim, eu falei para ela assim, porque eu não maltrato ninguém, eu não trato ninguém com falta de respeito. Eu acho muito engraçado, né, vocês de repente falar que as pessoas estão constrangidas comigo aqui. Aí ela simplesmente virou para mim e falou assim, Júnior, se é assim então, você pode pegar suas coisas e ir embora. Desse jeito. E eu falei para elas, olha, tudo bem, eu estou saindo daqui, vocês estão me colocando para fora daqui como se fosse um cachorro de rua que você joga para fora do salão. Só que eu falei para ela,
Só que eu te digo uma coisa, eu ainda vou me tornar um dos melhores profissionais dessa cidade. E o dia que isso acontecer, um dia vocês vão vir atrás de mim. Só que nesse dia, quem vai bater a porta na cara de vocês sou eu. Aí eu falei, então tá bom, ó, tá aqui seu dinheiro, pode pegar suas coisas. Aí eu lembro que eu peguei aquelas malas, aquelas coisas que eu tinha levado, fui lá na área onde estava o lavatório e comecei a pegar meus produtos, minhas coisas que estavam lá. Eu tinha levado um armarinho desses de módulos, desmontei o armarinho, coloquei dentro das mochilas. Aí eu lembro que essa esteticista veio atrás de mim e falou assim, deixa as coisas aí que depois a gente leva. Eu falei, não quero deixar nada para ninguém levar, não quero dar problema para mais ninguém. Eu tô cheio de bolsas, já vou levar minhas coisas todas agora. Aí eu lembro que quando eu estava saindo com as mochilas, a manicure, ela virou para mim e falou assim, ó, nossa, mas você vai andar na rua com esse monte de bolsa? Eu falei para ela, filha, eu moro na periferia e estou acostumado a carregar sacola, não se preocupa comigo não, tá? Porque eu sou muito bom, viu gente, mas ó, coisa que eu não aceito é sacanagem, é mau caratismo, eu não aceito esse tipo de coisa, eu sou muito, sabe, flexível, tem coisas que eu deixo passar, que eu relevo, que eu abstenho, mas certas coisas não dá. E aí o que acontece? Aí eu lembro que eu estava saindo, aí essa esteticista falou pro marido dela, ó, coloca as coisas do Júnior dentro do carro, né, e leva ele na casa da mãe dele. Aí eu lembro que eu cheguei na porta da casa da minha mãe, o cara falou assim, ô Júnior, obrigado por tudo, tá, desculpa alguma coisa? Eu falei, desculpa porque você não fez nada pra mim. E eu lembro que as pessoas, deixa eu ver se tá gravando, gente, porque, deixa eu ver, tá gravando, porque eu achei que tinha parado a gravação. E aí eu lembro que eu cheguei na porta da casa da minha mãe, eu lembro que minha mãe, ela estava lá no fundo na área de serviço, no tanque, lavando umas roupas, e pelo corredor ela viu eu entrando no portão da casa dela. Aí eu lembro que minha mãe veio, tadinha, andando lá na direção do portão. Aí falou, Júnior, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, mãe, eu vim almoçar. Aí eu lembro, sabe, tadinha, ela pôs a mão na cabeça e falou assim, nossa filho, você esqueceu sua marmita? A mãe fez a marmitinha para você. Eu falei, não mãe, a marmita está aqui. Ela falou, então Júnior, o que aconteceu? Eu não estou entendendo. Eu lembro que eu falei para minha mãe assim, ó, eu me mandaram embora do salão, mãe. Ela falou assim, mas por que te mandaram embora? Eu falei assim, não sei, mãe. Ontem a menina falou para mim que as pessoas estavam constrangidas comigo, que as pessoas não me queriam lá dentro, que as clientes dela falou que enquanto eu estivesse lá não iriam, né, não fazer unha com ela mais, então ela me tirou do salão. Nisso a minha mãe falou assim, mas por que constrangido com você? Você não é nenhum bandido? Você não é nenhum vagabundo, você tem família? Eu falei, mãe, não sei, isso aí foi o que a sua colega falou para mim hoje também. Aí a minha mãe ligou no salão, só que nisso a colega dela não estava. Ela falou, então a hora que ela chegar, você pede para ela me retornar, por favor. Quando a colega dela retornou, ela falou, nossa, o que é isso, fulana? Você veio aqui chamar meu filho na porta da minha casa e agora você fala isso dele, falando que as pessoas não querem ele aí dentro e tal. Aí a mulher virou para minha mãe e falou que me tirou do salão porque eu não estava dando certo, porque eu estava estragando o cabelo das pessoas, que os clientes não estavam gostando do meu serviço, enfim, um monte de coisa. E eu estava sentado lá na areazinha, lá na casa da minha mãe, a minha mãe veio até mim e falou assim, Júnior, ela acabou de me falar que você saiu do salão porque você está estragando o cabelo das pessoas. Nisso eu entrei dentro do meu quarto, fui lá, peguei a minha agenda e mostrei para minha mãe, falei, mãe, minha agenda está lotada, não tem mais vaga hoje. Eu estou estragando o cabelo das pessoas e as pessoas estão agendando comigo? Como que é isso? Porque você concorda que se você está fazendo um trabalho ruim, as pessoas te evitam? Mas a minha agenda estava cheia. Aí eu falei, mas então mãe, você acredita em quem você quiser. A minha mãe, não filho, eu não tô falando que eu acredito nela. Mas ó, não fica assim não, põe tuas coisas dentro do quarto e a gente vai ver o que vai acontecer. Aí o que aconteceu? Aconteceu que passaram-se 2 semanas, eu não consegui, né? Nada, mas eu lembro que naquele dia que eu entrei no meu quarto, eu lembro que o meu tio, ele tinha me dado um livrinho que chamava Minutos de Sabedoria. Eu abri esse livrinho e esse livrinho saiu a seguinte sentença, que nem tudo que me aborrecia e fazia sofrer era um mal, que os irmãos de José tinham vendido ele para ser escravo, mas deram a ele a oportunidade de se tornar o governador do Egito. Então, que era para eu pensar que às vezes de um bem, de um mal, Deus traria um bem muito grande para mim e que era para confiar e seguir em frente. Quando eu li essa mensagem no Minuto de Sabedoria, eu lembro que eu olhei para o céu e eu falei, cadê a bênção, Deus?
voltei para minha cidade, não consigo emprego, bati em vários salões, ninguém me deu oportunidade, consegui um salão, agora acontece isso comigo. Você sabe da situação que a gente está em casa aqui, que a gente passa algumas dificuldades aqui. Cadê a bênção? E aí eu sei que passaram-se 2 semanas, eu não conseguia nada, por fim eu decidi abrir o meu salão, né? E o meu salão só foi possível ser aberto porque eu dei a cara para bater, com muita fé em Deus, porque Deus operou muitos milagres. Eu vou fazer um vídeo falando disso. Deus operou muitos milagres, e o apoio da minha mãe também, que minha mãe sempre esteve do meu lado. E por que eu estou contando toda essa história para vocês, gente? 23 anos depois, antes de ontem, estava lá na casa da minha mãe, falei, mãe, eu vou esperar uns 10 minutinhos aqui para voltar para o salão, porque já está na minha hora. Toca mensagem no meu WhatsApp. E vocês sabem, né, que nesses 22 anos que eu estou aqui na minha cidade, eu fiz cursos, estudei, me formei técnico em químicas, me formei instrutor, né, professor de escola de cabeleireiro e um monte de coisa. E hoje eu dou curso de cabeleireiro, de barbearia, faço workshops para empresas de cosméticos. Então, graças a Deus, tenho muitos clientes e amigos que frequentam o meu salão. Graças a Deus eu trabalho bastante. Eu não posso reclamar a Deus por tanta coisa que Deus fez na minha vida. Mas é o que acontece, eu estava na casa da minha mãe e de repente toca meu telefone, mensagem no WhatsApp, um número que eu não conheço. De repente me chega a seguinte mensagem: oi Júnior, tudo bem? Você dá curso de escovas e penteados também? Sou eu, a fulana, lembra de mim? Trabalhamos juntos, eu, você e a cicrana. Gente, quando eu li essa mensagem, na hora eu falei, meu Deus, o mundo, a volta girou, né? 23 anos depois, as pessoas que me jogaram igual um cachorro para fora do salão delas, que nem cachorro merece passar por isso, mas me jogaram como um saco de qualquer coisa de dentro do salão delas, vieram atrás de mim querendo fazer curso comigo. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não respondi a mensagem até agora. Sabe por quê? Eu tenho uma maneira de pensar e de ser que às vezes as pessoas podem achar que é porque assim, Júnior, nossa, você é muito isso, você é muito aquilo. Mas primeiro assim, eu acho que eu tenho que ficar 1 mês dando curso de penteado para uma pessoa é reviver tudo aquilo que aconteceu comigo. Eu tenho que olhar na cara daquelas pessoas e fingir que nada aconteceu, porque eu não consigo fazer isso. Sabe? Como eu sempre falo para os meus amigos, eu não esqueço o bem que me fazem, tenho muita gratidão pelo bem que me fazem, nunca esqueço, mas eu não esqueço o mal que me fazem também. E segunda coisa, teve pessoas que falaram assim, Júnior, mas mostra que você é melhor que eles, mostra que você não sei o que tem. Gente, eu não sou assim, eu me conheço muito bem como ser humano, como pessoa, e sei que eu não conseguiria ficar confortável dando aula para as pessoas que me fizeram tão mal, tá? Terceira coisa, teve gente que falou assim, Júnior, mas querendo ou não, é dinheiro que está entrando, porque você vai estar dando aula. Gente, a minha integridade, a minha dignidade eu não vendo. Eu sou um cara que tipo assim, eu tenho meu posicionamento sobre as coisas na vida, mas eu sou um cara que eu sou muito simples, eu respeito todo mundo, eu trato todo mundo bem, só que eu sou um cara também que eu penso muito para tomar uma decisão, vou falar alguma coisa. Mas quando eu falo é aquilo mesmo que eu quis falar, quando eu faço é aquilo mesmo que eu quis fazer. Então eu acho que eu aceitar dar curso para umas pessoas que me fizeram tanto mal, é eu deixar o poste fazer xixi no cachorro, sabe? A pessoa falou, fiz mal pro cara naquela época, mas é soltar esse aqui, o corinho de rato, tá tudo ok. E comigo as coisas não funcionam assim, sabe? Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando aconteceu isso há 2 dias atrás, eu agradeci muito a Deus, porque certa vez eu li uma passagem na Bíblia que fala, Deus não deixará confundido aquele que é justo e aquele que crê. E por muito tempo eu pensei, as pessoas fizeram mal comigo, né? Apesar de tanta bênção que Deus me deu, né? Eu falei assim, as pessoas fizeram o que fizeram e simplesmente segue essa vida, né? E tá tudo ok. E muitas vezes nós pensamos assim, né? A gente fala assim, nossa, quem faz o mal, quem prejudica, quem maltrata, quem faz isso, parece que fica reinando na vida, né? Tá aí vendendo vida,
e a gente que é tão honesto, que é tão justo, que é tão correto com as coisas, parece que sempre leva na cabeça. Então, para você que pensa assim ou já pensou assim, hoje eu tenho um recadinho para você. Não fique com esse pensamento, entregue nas mãos de Deus, que olha, que sonda todas as coisas, e saiba que no momento certo Deus vai fazer esse mundo girar, a roda rodar, e Ele vai trazer de volta para você essa situação. Só que nesse momento Ele vai te exaltar para aquelas pessoas que te fizeram mal, que te prejudicaram, para aquelas pessoas que não foram honestas, que não foram corretas com você, verem o quanto elas precisam de você. Mas aí vai ser a sua hora de dar a volta por cima e mostrar que você está numa situação tão bacana que você não quer o mal, mas você não precisa também delas, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, se inscrevam no meu canal, tá? Curtam o meu vídeo, deixem seus comentários contando as histórias de você que vocês passaram com situações desse tipo, para a gente trocar uma ideia, tá bom? Beijo para vocês, uma ótima semana e um forte abraço. Tchau, tchau.